A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez para essa videoaula em favor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e estou muito feliz por ter a sua presença aqui conosco. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 2. Estamos estudando esta revista, a revista de jovens, com o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. A lição de hoje, nós estudaremos a lição de número 2, que tem por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. O texto principal diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15 e versículo de número 4. O resumo da lição diz assim: na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Nesta lição de hoje vamos estudar esse importante tema, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia ela foi inspirada por Deus? Você sabia que nos nossos dias existem pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós vamos ver isso nesta lição de hoje. Você pode acompanhar, professor, você aluno. Vamos passar aqui algumas referências para que você possa estar anotando, para que você possa ter uma aula produtiva e estar aprendendo mais da palavra de Deus. Vamos já partir aqui para o primeiro ponto, onde tem por título Bíblia, a inerrante palavra de Deus. O que é a Bíblia? O que é esse livro que muitas pessoas falam dele? A Bíblia, nós vamos ver que a sua autoria, o seu autor é o próprio Deus. Deus é o autor de toda a Bíblia Sagrada. Nós, como cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito na nossa declaração de fé. Nós que somos pentecostais, temos a nossa declaração de fé e eu gostaria de compartilhar com você o que está aqui na página de número 25. O comentarista ele diz assim: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, como está em 2 Timóteo capítulo 3 e 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Louvado seja Deus. Então nós temos a nossa declaração de fé e nós acreditamos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Temos a palavra de Deus como nosso manual de conduta de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que na declaração de fé, o comentarista diz assim: as Escrituras Sagradas são de origem divina, seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Diferente da teologia liberal, diferente do ensino progressista, que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós não cremos desta forma. Nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e é a palavra de Deus. Nós cremos também, como está em João capítulo 17, versículo 17, onde o próprio Jesus falando: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é a verdade de Deus. Cremos que a palavra de Deus, ela é infalível. Você pode anotar, professor, a referência de Salmo número 19 e verso de número 17. Uma observação rapidinho.
é que a gente chama salmo de número, salmo número tal, porque salmos são hinos, são louvores. Então a gente não diz salmo capítulo tal, salmo de número 19 e verso de número 7. Nós vemos que Deus ele se revelou por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e nós também cremos que Deus se revelou por meio da sua palavra. Você pode anotar essa referência do Evangelho de João no capítulo 1 e no versículo de número 14. Ou seja, Deus ele se revela de maneira especial por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e Deus se revela por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras. Já passando aqui para o segundo subponto, nós vamos falar sobre a estrutura da palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita em cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Foram escritas por mais de 40 autores, em datas diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. E a palavra de Deus, por mais que foi escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes, ela não se contradiz. Nós vemos que Deus, em algumas vezes na palavra, ele ordena que os autores escrevessem algum livro. Você pode conferir, por exemplo, Êxodo capítulo 34 e versículo 27, onde Deus ordena a Moisés a escrever o livro. Moisés é responsável por escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus ordena a Moisés a escrever. 800 anos depois, nós vamos ver que Deus ele ordena a Jeremias escrever. Você pode conferir isso em Jeremias, no capítulo 36, no versículo 1 e 2. Olha o tempo. 800 anos depois, a palavra de Deus mostra, e Deus diz, escreve. Nós vamos ver que já no primeiro século, Deus ele fala para o apóstolo João, quando ele está dando a revelação a João, em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5, a palavra de Deus diz, o próprio Deus ordenando, João, escreve estas coisas. Então nós vemos que Deus ele é o autor da Bíblia e ele usou pessoas, cerca de 40 pessoas, para poder escrever a sua palavra. A Bíblia ela tem um único autor. Ela é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Nós vemos que a palavra de Deus, falando sobre a sua estrutura, ela foi escrita em 3 idiomas. A Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, fazendo uma ressalva de algumas pequenas passagens que foram escritas em aramaico, aí já temos o segundo idioma, que essas passagens se encontram no livro de Esdras, Jeremias e Daniel, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego koiné, que é o grego comum, o grego que era falado na época. A palavra de Deus original são desses 3 idiomas, porém ela já foi traduzida para mais de 366 línguas diferentes. Louvado seja Deus por isso, que as pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. E você sabia que a Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo? Isso mesmo. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso e é o livro mais vendido no mundo. A sua mensagem, nós vamos ver que na palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, o conteúdo da sua mensagem, primeiro, eu gostaria de compartilhar com você aqui na nossa declaração de fé, no capítulo de número 27, inclusive eu recomendo para você, professor, ter a declaração de fé das Assembleias de Deus. É de suma importância para você, tá bom? É um conteúdo muito rico. A nossa declaração de fé, no capítulo de número 27, fala assim: são 2 os propósitos das Escrituras Sagradas. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro propósito,
dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Nós vamos ver em Hebreus, a referência aqui que o comentarista coloca, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pela palavra, pelo Filho. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós vemos que, primeiro, o tema central da Bíblia é Cristo. A Bíblia, a palavra inteira, as profecias apontam para Cristo. O conteúdo da Bíblia aponta para Cristo e para a redenção em Cristo Jesus, para o sacrifício de Cristo Jesus. Cristo é o centro da Bíblia. Nós vamos ver que, através de Cristo, a palavra nos mostra a maravilhosa graça de recebermos a salvação em Cristo Jesus. Você pode ver que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador. Anote essa referência. Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4, na tentação de Jesus. Quando Jesus está sendo tentado, Jesus ele fala algo que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 3. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a mensagem que está na Bíblia Sagrada, tem o poder de transformar o mais vil pecador. A mensagem de salvação nós encontramos na palavra de Deus. E nós devemos conservar a integridade da palavra. Nos dias em que nós vivemos, onde muitas pessoas adulteram a palavra de Deus, devemos conservar a integridade da palavra. Você pode anotar como referência Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Você pode anotar também Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6, para você estar conferindo sobre manter a integridade da palavra. E você pode anotar um texto conhecido da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz que não pode ser mudado nem um tio da palavra de Deus. Precisamos preservar a integridade da palavra de Deus. Partindo aqui para o segundo ponto, onde tem por título um livro inspirado pelo Espírito Santo. E eu gostaria de comentar esse primeiro subponto e o segundo subponto de maneira junta, porque eles são sinônimos um do outro. O primeiro fala sobre o que é inspiração, e o segundo subponto fala sobre inspiração verbal e plenária. Eles são sinônimos, é praticamente a mesma coisa. Nós vamos ver que Deus, ele usou pessoas para escrever a sua palavra e inspirou essas pessoas a escrever esta palavra. Eu gostaria de trazer uma definição que é mais aceita no meio eclesiástico sobre o que é inspiração. A definição é a seguinte: a inspiração é obra do Espírito Santo em indivíduos escolhidos por Deus, através do qual a sua pessoa levava a falar, a registrar o texto sagrado de forma muito clara como palavra de Deus, apresentando fatos, doutrinas e juízos da vontade de Deus para a edificação do povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos ver que o que diferencia a Bíblia dos demais livros, de todos os outros livros, é a sua inspiração. A Bíblia Sagrada é o único livro que podemos dizer que é inspirado por Deus. Nós cremos que Deus usou essas pessoas diferentes. Cada pessoa tinha sua própria personalidade ao escrever. Essas pessoas, ao serem inspiradas pelo Espírito Santo, elas não estavam em transe, elas não estavam com uma mensagem psicografada, como existe em determinadas religiões, onde a pessoa ele recebe ali um determinado espírito e ele vai escrever uma mensagem traduzida
dada por aquele Espírito. Não era dessa forma. A inspiração, ela foi dada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus é o autor da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de deixar como referência para você a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que nos fala sobre a inspiração da palavra de Deus. Já partindo aqui para o terceiro ponto, nós vamos ver sobre a necessidade de interpretação. A Bíblia é inspirada. Devemos meditar na palavra de Deus, mas devemos ter muito cuidado com a forma como interpretamos a palavra de Deus. Existem pessoas que eles usam textos fora de contexto e acaba fazendo uma heresia, é um pretexto para heresia. E talvez você se pergunte, o que é texto? O que é contexto? Texto, eu vou citar uma referência bem conhecida aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o texto. Mas muitas pessoas usam apenas este texto isoladamente. E como eles interpretam este texto? Eles dizem assim: com a ajuda de Jesus, eu consigo fazer o que eu quiser, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então com a ajuda dele eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que o texto está querendo dizer. Como que eu vou saber o que o texto quer dizer? Olhando para o contexto. O texto que nós lemos está no versículo 13. O contexto está nos versículos anteriores e nos versículos posteriores. Vamos lá para o contexto, a partir do versículo 10. Aqui já é o contexto. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa esperança de mim, a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, olha aqui o contexto, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por que isso? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar? O apóstolo Paulo está querendo nos ensinar que, independente das circunstâncias, ele tinha felicidade. Independente do que estava acontecendo na sua vida, ele estava feliz, ele estava bem, porque ele poderia todas as coisas naquele que o fortalecia. Então, temos que ter muito cuidado. Um texto que muitas pessoas interpretam errado também é o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde as pessoas dizem, o texto diz que a letra mata, porém o espírito vivifica. Algumas pessoas, ao lerem esse texto, dizem que é necessário buscar o poder de Deus, não pode pregar uma mensagem, somente a palavra, tem que ter o poder. Eu concordo em certa parte. Temos que ter poder de Deus ao ministrarmos a sua palavra. Porém, o que o texto está querendo afirmar não tem nada a ver de dizer que se eu pregar apenas a palavra, se eu pregar a Bíblia, essa letra vai matar. Não é isso. A letra que Paulo está dizendo ali, quando você lê o contexto, está falando das obras da lei, que matavam. Porém, o Espírito vivifica. É esse o sentido do apóstolo Paulo. E eu quero rapidamente trazer algumas orientações para você interpretar corretamente a Bíblia. Primeiro, ore a Deus pedindo sabedoria. Leia com atenção, sem pressa. O objetivo ao você ler não é ler rápido, é você entender o texto. Terceiro, use um bom comentário bíblico, uma boa Bíblia de estudo. Isso vai acrescentar muito na sua vida. Use a revista da Escola Bíblica Dominical. Seja aluno da Escola Bíblica Dominical. Vai ajudar você a interpretar a palavra. Faça um bom curso de teologia sistemática. Participe de cultos de ensino, onde ensinam a palavra de Deus. Busque saber o que realmente o autor, ao estar escrevendo, queria dizer, não aquilo que você acha. Então tenha muito cuidado ao interpretar corretamente a palavra de Deus. Passando aqui para o terceiro ponto, onde temos por título a atualidade da Bíblia.
E nós vamos ver o primeiro subponto falando sobre questões éticas e morais. Primeiro, nós vemos que um comentário muito bonito que o Billy Graham disse, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Para vocês verem o tanto que a Bíblia é atual. Diferente do que alguns que têm um ensino progressista, da teologia liberal, eles não creem que a Bíblia é atual, eles querem atualizar a Bíblia. E isso é um perigo muito sério. Eles isolam textos bíblicos, interpretam a seu bel prazer, tiram do contexto aquilo que eles consideram desnecessário para os nossos dias. Textos que falam sobre aborto, sobre homossexualismo, eles tiram isso. Omitem a verdade de Deus. Isso é um perigo muito grande. Agora nós cremos que a Bíblia é a verdade. Como já disse, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele já nos alerta sobre os nossos dias. Leia esse texto para você ver. Faça a comparação se isso já não acontece nos nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. E a palavra de Deus para você, jovem, a palavra de Deus para você se encontra aqui em 2 Timóteo. Eu quero deixar essa palavra para você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 14. Você, jovem, que vai para a faculdade, aonde tem professores progressistas, ateus, que não temem a Deus, eu deixo essa palavra para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens o aprendido, e de que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Você está diante de professores que não temem a Deus? Permanece naquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical, que você aprendeu na sua casa com seus pais cristãos, que te ensinaram nos princípios da palavra de Deus. Já passando aqui para o segundo subponto, fala sobre vários materiais que foram usados na Bíblia Sagrada. Na época em que foi escrita a Bíblia, não havia papel. Ela foram escritas, teve situações que foram escritas usando argila, pedras, papiro. Nós vamos ver que a primeira Bíblia a ser impressa iniciou-se o trabalho no dia 23 de fevereiro de 1455. E essa Bíblia ela demorou 5 anos para ela ser impressa. Para vocês verem. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos a Bíblia com 66 livros em um único compêndio, em um único livro. São 66 livros em um só pacote. Você tem acesso à palavra de Deus a sites na internet. Você tem acesso à palavra de Deus em aplicativos nos celulares, tablets ou computadores. Então eu faço uma reflexão, uma pergunta para reflexão. Qual a desculpa para você não ler a Bíblia? Qual a desculpa para você não meditar na palavra de Deus? Anote mais uma referência, Salmo 119, verso 9 ao 16. O salmista ele usa ali do verso 9 ao verso 16 referências falando sobre a palavra de Deus, que ele guardou a palavra no seu coração. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental para as nossas vidas. Então devemos meditar na palavra de Deus. E o terceiro ponto, para a gente encerrar, fala sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar o pior pecador em um santo homem de Deus.
A pior mulher dessa sociedade é uma santa mulher de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver em sociedade. A palavra de Deus nos ensina a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom pai, a ser uma boa mãe. A palavra de Deus ensina a ser um bom filho, uma boa filha. A palavra de Deus ensina a honrar a família, ensina a viver em santidade e agradar a Deus. Tudo isso a palavra nos ensina. Ensina a como podermos nos livrar do inferno. Tudo isso a palavra nos ensina. O poder da palavra de Deus é um poder transformador. Eu concluo a minha palavra dizendo: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero falar sobre uma dinâmica para você testar um conhecimento bíblico dos seus alunos. Faça essa dinâmica, é muito interessante. O tema da dinâmica é teste de conhecimento bíblico. Como que você vai fazer, professor? A dinâmica é o seguinte: você vai pegar aqueles papéis, você vai chamar um aluno na frente e vai entregar e vai pedir para eles ler para os alunos. Por exemplo, o aluno vai ler assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aí os outros alunos vão ter que dizer: está amarrado. Se ele falar está amarrado, significa que não está na Bíblia. E se ele falar está na Bíblia, é porque está na Bíblia. Isso é um teste de conhecimento. Claro que esse o cair do homem e o levantar é de Deus está amarrado. Isso não está na Bíblia. E tem outras referências. Deus escreve certo por linhas tortas. E aí, jovens, está amarrado ou está na Bíblia? Eles vão ter que dizer, está amarrado. Você vai dizer, por exemplo, o aluno vai ler. Ele não vai citar o texto. João 3,16. Não é para citar o texto. A referência. Ele vai apenas ler o texto. Ele vai pegar o papel e ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, jovens, está amarrado ou está na Bíblia? Eles vão ter que dizer, está na Bíblia. Isso é um teste de conhecimento. Eu vou estar colocando na descrição, tá bom? Para você poder interagir e você poder compartilhar com seus alunos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.